Olá pessoal, então aqui fisioterapeuta esportiva Viviane Cristiano e hoje nós vamos então falar do tema biomecânica do gesto esportivo, o segundo tema então indicado para estudo na prova de especialidade do COFITO em fisioterapia esportiva. Quando nós falamos em biomecânica do gesto esportivo, nós vamos ter que levar algumas características, algumas questões envolvidas, Então o gesto esportivo, ele compreende o movimento, executado principalmente nos treinos táticos, técnico-táticos do atleta. O gesto esportivo de cada modalidade esportiva é diferente, obviamente. E quando você vai trabalhar com determinado esporte, você vai ter então que acabar estudando a biomecânica daquele esporte, o gesto, o gestual daquele esporte. Não precisa ter um conhecimento a fundo, mas você tem que saber o básico sobre o gesto esportivo. Essa característica do gesto esportivo e da biomecânica na área esportiva, ela vai ser muito importante quando a gente for avaliar as lesões. Por quê? Porque quando, por exemplo, nós temos uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior, nós vamos poder ter dois atletas com a mesma lesão, rompimento do ligamento cruzado anterior. Porém, um atleta é de futebol e outro atleta vai ser, por exemplo, um atleta de basquete. O movimento, o gesto que levou ao rompimento, levou à sobrecarga do ligamento cruzado anterior, é diferente, foi diferente. O atleta de futebol pode ter rompido, por exemplo, no movimento, numa troca de direção no meio de campo, onde ele pode ter feito um movimento de pivô e rompeu ali o seu ligamento. O atleta de basquete pode também lesionar no movimento de pivô, no momento que tu vai fazer uma transição, uma troca de direção na quadra. Ou ele pode romper no momento que ele vai aterrissar o salto. Pode acontecer. Por quê? Porque muitas vezes os atletas de basquete, eles têm entorses de tornozelos crônicos. E eles acabam usando muitas botinhas, travando o tornozelo. Essa trava de tornozelo, essa inibição do movimento fisiológico do nosso tornozelo, vai levar uma sobrecarga do joelho. E o joelho, que não foi feito para realizar movimentos de rotação ou movimentos de adução, abdução, pode então gerar uma lesão ligamentar de LCA. Então, muito comum nessa questão do salto, quando o atleta de basquete aterrissa, quando ele está com essa perda de mobilidade ali por uma botinha, ou às vezes até perda de mobilidade de tornozelo por outras consequências, pelos próprios entorses consecutivos, gera uma sobrecarga lá no joelho, que pode então fazer o rompimento de LCA. Essa biomecânica dessa lesão, completamente diferente lá da biomecânica da lesão do atleta do futebol, por exemplo, que simplesmente pode ter mudado a direção, feito um pivô e o LCA não ter suportado a carga e realizar então o rompimento do LCA. Vocês vejam como a importância do gesto, da biomecânica, vai interferir totalmente no nosso acompanhamento dos nossos atletas no seu processo de reabilitação de LCA.
Ah, mas Viviane, eles passaram pela mesma cirurgia, botaram o mesmo enxerto, né, o mesmo tendão de enxerto foi utilizado, então eu não posso seguir o mesmo protocolo para ambos? Inicialmente, você pode começar um processo mais inicial com o mesmo protocolo. Conforme você avançar no processo de reabilitação, vão ser completamente diferentes os processos deles. Por quê? Porque lá numa fase mais avançada do processo, nós vamos gerar, né, vamos acabar gerando o movimento que lesionou, o movimento estressor, para então ver como está a estabilidade desse joelho, para lá na frente, né, depois temos um tema dessa aula específica, dar uma alta para esse atleta, né, vai ser então um dos nossos critérios. Então a gente vai ter que levar esse atleta a um gestual que levou a lesão, para então ver se gera dor, se gera instabilidade, até porque no futebol ele vai continuar fazendo as trocas de direção, no basquete ele vai continuar saltando e aterrissando. Se a gente libera esse atleta para a prática esportiva, não levando em consideração o medo desse atleta de gerar de novo, pelo mesmo movimento, essa lesão, esse atleta não vai voltar com segurança à sua prática esportiva. Vai tentar evitar esses movimentos por medo e, consequentemente, vai acabar gerando outras lesões por adaptações e vai acabar mudando totalmente o gesto esportivo dele. Então, a importância do processo de reabilitação, né? A gente pode interferir no gestual esportivo desse atleta. Uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração na biomecânica e no gesto esportivo é: não se mexe em time que está ganhando, correto? Isso é clássico. Pois então, quando a gente fala em gesto esportivo, quando nós falamos, né, em postura, que é mais comum também, a gente escuta bastante, postura estática, a gente vê muitas questões, a gente vai fazer uma avaliação, né? Então a gente vai lá, faz a avaliação e lá avaliamos que lá no gesto esportivo do atleta, na postura do atleta, ele acaba tendo uma escoliose, né? Ou ele tem um pé chato, ou então ele faz um valgo dinâmico no movimento, mas esse atleta é totalmente assintomático, né? Ele é assintomático. E eu vou querer mexer nisso aqui. E aí, mexendo nisso aqui, o atleta começa a ter sintomas. Ele vira sintomático. Começa a apresentar dor, diminui função, né? Acaba perdendo, por exemplo, num atleta de atletismo, num corredor, 0,5 segundos lá na sua corrida. Então, muito cuidado quando você quiser mexer, né, no gesto e na biomecânica de um atleta. Quando não tem sintomas, a gente vai ter que pensar em equipe para ver quais os benefícios da melhora de determinado ajuste, tanto na biomecânica, né, no gestual esportivo, vai gerar a longo prazo. Mas, Viviane, se eu não trabalhar, por exemplo, né, o valgo dinâmico desse atleta, com o tempo, ele vai poder, né, vai gerar
compensações lá no quadril que vão poder, então, né, gerar uma artrose, que vão poder gerar uma instabilidade crônica, uma perda de mobilidade, e isso vai gerar negativamente o quadro do meu paciente. Então, esse valgo dinâmico está gerando uma compensação no quadril, então ele está com uma perda de mobilidade de quadril, e isso afeta a performance dele. Então, mas ele é sintomático. Diminuição de performance, então, tu tem uma perda de mobilidade. Diminuição de mobilidade é um sintoma. Isso a gente também tem que cuidar muito. Porque às vezes o sintoma, né, a gente pensa sintoma, dor. Ele não tem dor. Dor é um dos sintomas. Então, perda de mobilidade, perda de força, né? Isso também são sintomas. Então, se esse valgo dinâmico estiver interferindo na mobilidade do meu quadril e, consequentemente, eu estou compensando e diminuindo a minha performance, se eu trabalhar a melhora desse quadril, dessa mobilidade desse quadril, através, então, trabalhando a melhora do movimento do valgo dinâmico, fazendo todo um reforço, todo um trabalho específico do valgo dinâmico, trabalhando a mobilidade de quadril, eu vou melhorar a performance desse atleta, aí eu vou, então, mexer nesse gestual. Então, por isso, né, a importância de conhecer a biomecânica, o gesto esportivo com o qual eu estou trabalhando. Um exemplo muito clássico, tá? Corredores, né? Até um tempo atrás, muito comum, né, quando a gente faz avaliação de corrida e de marcha, principalmente a corrida, no caso, né? O atleta não apoia o médio pé ou o retropé, né, na fase de apoio. E o certo, até aquele momento, o ideal é o apoio do antepé, né? Do pé superior. Só que mudou-se isso. Não existe certo. Existe, né? Quando a gente apoia o antepé, a gente vai sobrecarregar ou vai utilizar mais determinada musculatura, mais determinada articulação. Da mesma forma, quando a gente usar o médio pé, outra articulação, outros músculos. E da mesma forma, o retropé. Então, não existe qual é o certo. Existe o que o atleta apresenta e eu tenho que saber quais as compensações, quais as articulações que vão estar mais comprometidas quando eu uso o antepé, quando eu uso o mediopé, quando eu uso o retropé. Então, essas características, né, que a gente tinha como ele tem que apoiar o antepé na fase de apoio, né? Não pode apoiar o médio ou o retropé. Vamos mudar o gestual esportivo dele, né? Começar a educar a biomecânica do gesto para ele começar a apoiar o médio e depois o retropé. Caiu. Não se faz mais isso. Então, se não tem sintomas, não tem uma sintomatologia, a característica dele é apoiar o mediopé, então você só tem que trabalhar, saber o que ele vai estar mais usando, o que ele mais vai estar comprometendo a relação ao mediopé. Então, essas questões do gestual e da biomecânica são muito importantes. Então, o que eu gostaria que vocês guardassem dessa aula e buscassem um estudo mais profundo, essas são as características. Quando eu vou mexer na biomecânica, quando eu vou tentar interferir no gestual esportivo. Essas questões têm que ser avaliadas em equipe, né? E só levando sempre a questão se é assintomático, devo mexer, o porquê que eu vou mexer, né? E se for sintomático, aí sim, né? Se for sintomático, aí sim eu vou pensar em mexer e melhorar a performance daquele atleta. Certo, gente? Essa foi a nossa segunda aula, então, com o tema de biomecânica do gesto esportivo.